Então nós temos como obrigação trazer um tratamento digno. Isso é obrigação, não é ser bonitinho, não é obrigação. Senão vamos levar, a pessoa vai embora com 2 problemas. Eu também sempre digo que nós temos que colocar sempre no outro lugar como se fosse a nossa mãe. Será que fosse a minha mãe lá eu dar um atendimento ruim desse? Não ia. Então, Sim. isso no serviço público nós temos que implementar isso. Isso é uma construção que vem aos poucos, né? Olá, sejam bem-vindos. Começando mais uma edição do Fala Mais, nosso podcast semanal, trazendo personalidades aqui da região oeste para bater um papo com a gente. E hoje, Jonathan, apresenta o nosso convidado do dia. Mais um convidado ilustre aqui e agora uma autoridade, né? A gente está recebendo. Há 16 anos na Polícia Civil, entrou como delegado em 2006 ainda, o mais jovem do Brasil na época, aos 22 anos. Nós recebemos aqui no Fala Mais de hoje, com enorme satisfação, o doutor Vinícius Burato Yunes. Prazer recebê-lo, doutor. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Jonathan. Muito obrigado, Jefferson, pelo convite. Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui para nós bater um papo descontraído. O doutor é o delegado regional da Polícia Civil, delegado que comanda a regional de Xanxerê. Polícia Civil, responsável por quantos municípios são? São 11 municípios e 13 delegacias de polícia. 11 municípios e 13 delegacias. Tem município que tem mais que uma, então? Tem especializado. Por exemplo, Xanxerê tem a delegacia normal da comarca. Temos também a divisão de investigação criminal, que é a DIC. E também temos a delegacia de proteção à mulher, criança, adolescente e idoso. Uhum. E mais o Detran. Essa delegacia da mulher e da criança, ela é recente, inclusive, né, doutor? Ela que foi instalada em Xanxerê, né? Ela foi instalada em Xanxerê, mas já faz alguns anos já. Sim. Recentemente foi mudado de local. Hoje ela tem uma casa própria. Ela fica um ambiente só para a delegacia da mulher. Sim. Ela fica numa casa na frente da delegacia regional. Em frente, né? Em frente à delegacia. Essa mudança se deu mais ou menos ali em 2010. Uhum. Certo. E como é que Minto, 2010, não, desculpa, estou confundindo as datas aqui. Faz uns 3 anos essa mudança, eu acredito. 2019, por aí, 2019, 20. Mais recente. Uhum. Mas acho que vamos falar um pouquinho, começar a conhecer um pouquinho da história do senhor, né? Sim, claro. A gente viu ali... Vamos falar de tudo, inclusive sobre a história do doutor. A história pessoal que muitas vezes não vem nas entrevistas formais, assim, nas reportagens. As coletivas de imprensa, né? Sempre é muito técnico, né, doutor? Sempre em cima de crimes, de situações factuais. A minha história é um pouquinho... sai um pouquinho fora da regra. Eu estou vivo, Jonathan e Jefferson, por um milagre de Deus. Eu voltei a andar e voltei a falar. Voltei a andar e voltei a falar depois das doenças que eu tive. O senhor tem um transplante de coração, né? Já que o senhor tocou no assunto. Eu sou transplantado do coração. Carrego no peito um coração que não é meu. Uhum. Agora é meu, agora tá né? aqui, ninguém tira. E também sou vítima de AVC, tive um AVC, então sofri muito já. Mas essa história que o senhor acabou de falar, de voltou a andar, isso foi em que momento da vida? Foi antes do... Eu fiquei assim, muito tempo internado, porque algumas pessoas, elas vão para o transplante de qualquer órgão bem, até mesmo do transplante do coração. Algumas pessoas vão bem. Estão em casa, liga, vem para o hospital que teu órgão chegou. O meu caso, não, eu estava muito mal, meu coração estava muito doente, estava inchado, necrosado uma parte, e como o coração não trabalhava bem, os demais órgãos começam a ser prejudicados. Estava retendo muito líquido, eu já não tinha mais força física de andar 50 metros. Uhum. Mas essa é problema de nascença mesmo do senhor? Ou meu foi uma doença adquirida depois. Hoje nós sabemos que foi uma questão genética, mas na época não foi descoberto a causa da doença. Me deu uma doença no músculo do coração que necrosou uma parte, meu coração inchou. Daí, como o coração não trabalhava bem, os demais órgãos começam a ser prejudicados. Eu comecei a reter muito líquido, então assim, comecei a inchar e faltava muito ar. Fiquei afastado das funções 2 anos e meio. O senhor já era delegado? Já era delegado de polícia, já. Faz quanto tempo? Eu transplantei dia 24 de março de 2015. Olha, lembra bem certinho a data. Eu, não tem como esquecer anos, também, né, doutor? 7 anos. Então, assim, eu fiquei muito tempo internado, que eu estava muito mal. Eu precisava tomar medicação na veia. Para ter noção, nos meus últimos 30 dias, que eu tive que... Quando eu estava internado pelo coração,
Tive que colocar um marca-passo para melhorar um pouco a qualidade da vida. Mas depois do marca-passo, 15 dias depois me dá um AVC. Olha só, foi depois do transplante. Depois do marca-passo. Depois Porque do o marca-passo me marca-passo. deu um AVC. Depois do marca-passo, mas com o Problema no coração debilitado, antigo ainda. Coração antigo. Daí me deu um AVC, fiquei 3 dias sem mexer a ponta do pé, nada, desacordado. Os médicos tinham dito pra minha mãe que eu iria morrer ou se ficasse numa maca, ou se ficasse vivo, eu ia ficar numa maca sem reconhecer ninguém. Olha só. Mas o AVC foi em decorrência do problema Foi, cardíaco? quando eu fui fazer a cirurgia do marca-passo, eu tive que parar de tomar uma medicação por causa da circulação do sangue, para não vazar muito sangue, alguma coisa assim. Aham. Em virtude de eu parar de tomar essa medicação para fazer a cirurgia do marca-passo, subiu um trombo pro cérebro e estourou, daí me deu AVC. Olha só. Mas saí assim, graças a Deus, do AVC depois sem nenhuma sequela grave, Sim. mas ainda com o coração ruim, né? Uhum. E que ano foi o AVC? Eu transplantei 24 de março de 2015, foi um pouco antes disso. Um pouquinho antes. Uns 3 meses antes. Ah, questão de meses. Ah. É. E o senhor residia em Xanxerê já na época? Eu morava na época em Porto União, trabalhava em Porto União. Mas nessa época eu fui tratado no interior de São Paulo, onde meus pais moram. Eu saí de férias 30 dias. John, saí de férias 30 dias, peguei a esposa, na época eu tinha uma filha só, arrumei a mala para 30 dias. Chego lá, minha mãe sabe como é que é preocupada. Né? Sim. Não, filho, vamos fazer uma bateria de exame no coração. Fui fazer a bateria de exame. Na primeira consulta com o médico, ele falou, trata ou morre. Foi bem assim. Ou faz o tratamento correto ou vai morrer. Sim. Daí começamos com medicação, mas ao invés de melhorar, comecei a piorar. Daí começou a fase do internamento, muito tempo internado para tomar medicação na veia e tudo mais. Marca-passo, AVC. Mas o senhor descobriu o problema cardíaco só nessa época ou ele já vinha de tempo? O senhor já sabia que tinha? Não, só foi nessa época. Só nessa época? Começou assim com muita falta de ar. Eu sempre tive bronquite. Então eu achava até que era bronquite, mas muita falta de ar, muito inchaço. Daí fui saber que era problema no coração. Daí depois do AVC, que eu consegui me reabilitar ainda, graças a Deus, já contrariando as perspectivas médicas, científicas, né? Mas o coração ainda mal. Voltei a ficar internado, veio uma equipe de São Paulo, capital, do Hospital Albert Einstein, me examinar e disseram, ó, a situação do Vinícius agora é só transplante cardíaco. Daí arrumaram uma vaga, eu fui de UTI móvel até São Paulo, capital, porque até então eu estava tratando no interior de São Paulo, no hospital que era do coração também. Sim. Daí fui para São Paulo, capital, de UTI móvel, com médico e enfermeira. Cheguei no hospital Albert Einstein, já fui direto para UTI, fiquei 30 dias numa UTI. Aí sim, com sonda para tudo, para poder fazer xixi, para poder me alimentar quando... Sim, eu ficava na maca, não conseguia levantar da maca. Tomava banho de paninho. Sabe, as pessoas viravam da banho de paninho, viravam de um lado. Mas consciente? Alguma parte sim, boa parte não. É? Agora as partes que eu estava consciente, eu me lembro, as pessoas me dando banho de paninho, escovando meu dente. Sentia dores, desconforto? Era muito agulhada. Cada meia hora vinha alguém fazer um exame de sangue, era agulha. Mas eu estava assim, muito mais inconsciente do que consciente. Eu entrei na fila do transplante cardíaco, 30 dias veio o coração. Porque assim, ó, a fila do transplante é uma coisa muito, muito séria. Não tem, por exemplo... Ô, Jonathan, como você fala assim, eu vou comprar um coração novo. Você não consegue. Sim. Você pode ser bilionário, não consegue. É uma fila do SUS, com critérios objetivos. Mas como eu estava muito mal, assim, estava assim, com a beira da morte mesmo, com uma medicação muito forte, aí você começa a ter algumas prioridades. Daí eu passei na frente de algumas pessoas pelo meu estado gravíssimo. Estava a ponto de eles terem que colocar nesses 30 dias uma bomba que vem pela perna que ajudava o coração a dar a batida, que estava muito fraco. Olha só. E assim, naquela última semana que os médicos avisavam meus pais, ó, se não vir um coração agora, o Vinícius vai morrer. Porque, por exemplo, se você tem 30 anos, ou você é um homem tem 30 anos, e você vai transplantar do coração, eles querem colocar um coração assim, mais ou menos a sua idade de um homem. Mas o meu estado estava tão grave que eles disseram ao meu pai naqueles últimos dias, ó, se vier um coração agora de um velho, a gente vai ter que colocar no Vinícius. Ele não está aguentando mais. Se vier um coração de uma mulher, nós vamos ter que colocar no Vinícius, porque nós vamos perder ele. Então, assim, naqueles últimos dias que não tinha mais
situação de viver mais e Deus enviou um coração. O senhor tinha, na época, 2015, 32 anos, o senhor está com hoje 39, 38, né? faz 39 38. em dezembro, Aham. 32 anos. 32 anos na época, jovem, né? Jovem. Continua jovem ainda, também é uma idade... Um jovem bonitão, fala a verdade. Sim. E com coração... Coração valente aqui. Coração valente, Mas né? e aí, o coração transplantado veio Veio de um homem da idade parecido com a minha, 10 anos mais novo do que eu. 10 anos mais novo. E pensa num cara que é namorador, viu? Pode minha esposa ouvir aqui, ela vai me desmentir. O coração tinha 22 anos, 10 então. anos mais novo do que eu. 10 Era de um anos. jovem, que eu só sei que era um jovem 10 anos mais novo do que eu, e que foi um acidente de moto. Daí Sim. os familiares doaram o coração pra mim, doaram também a parte da córnea, a córnea, acho que é dos olhos, né? Uhum. Fizeram algumas outras doações. O senhor tinha problema de visão também? Não, pra outra pessoa. A outra pessoa. Entendi. Ele não quis todos os... Aí Ele queria só o a coração, cruz né? fica muito pesada, né? Não aguento. Mas, Não, assim, porque senão tinha que mudar a identidade também, né, doutor? Daqui a pouco, aí deu né? uma cirurgia de 12 horas e depois da cirurgia eu não conseguia mais andar e nem falar, porque muito tempo entubado Uhum. e questão do AVC me ajudou bastante também. Eu tive que vir aos poucos, através de fisioterapia, começar a caminhar. Sim. Inicialmente ainda eu tinha uma espécie de uma cinta no meu pé que ajudava os dedos a ficarem em pé. Eles ficaram para baixo, tropeçaram. Ficaram... Para baixo. Aham. Sim, mas o senhor não tinha movimento, no caso. Tipo, atrofiou. É. Aham. Daí foi fazendo fisioterapia, voltando eu fiquei assim, muito pele e osso depois do transplante. Aham. No começo muito gordo, muito inchado, mas depois, com todo esse tempo internado e me secando pro transplante, eu tava pele e osso. Onde que foi o transplante? Foi Foi em São Paulo, no Hospital Albert Einstein. no Albert Einstein. Referência, né? Referência. E nesse período, doutor, que o senhor teve o AVC e fez a cirurgia, nesse meio tempo, aliás, o senhor tinha consciência de tudo que estava acontecendo, da necessidade urgente do transplante de coração, conversava com familiares, Quando eu ainda médicos? estava no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, tratando com medicação, embora mais internado, mas consciente. Agora, quando eu fui para São Paulo, capital, no Albert Einstein, que eu fiquei os últimos 30 dias numa UTI, esses 30 dias mais inconsciente do que consciente. Mas nos meus dias de consciência, eu me lembrava que tinha que vir um coração. Lembrava, minha mãe me acompanhou nessa fase toda. E mãe é mãe, né? Uhum. Sim. E eu tinha uma filha, e nesse tempo de internamento, nasceu meu filho, quando nasceu, o mais novo, tinha 1 ano. Quando ele nasceu, eu estava internado. Quando ele fez 1 ano, também estava internado. Então, nessa época, eu estava em São Paulo, na UTI, a minha esposa tinha que ficar com meus 2 filhos, que também tinham bronquite, a minha menina mais velha. Foi uma fase bem cruel. Deu AVC nesse tempo que o senhor ficou internado e o seu filho nasceu, foi isso? O AVC foi depois do marca-passo. Sim. Já estavam, os 2 já eram nascidos já. Aham. Mas quando o mais novo nasceu, eu estava internado. Meu pai que foi com a minha esposa para registrar. É. Quantos filhos o senhor Eu tenho 2. 2 filhos. Que idade eles têm? Minha menina tem 13 e meu piá tem 8. Uma criança e uma adolescente já. Já tá nessa fase de aborrecente. 3 aninhos. E daí o processo da cirurgia, o senhor foi comunicado que chegou o coração, que passaria pela cirurgia? Como é que foi receber a No notícia? dia exato que veio, eu me lembro, nessa parte, naquele dia, eu estava consciente, no dia que eu me lembro que minha mãe falou: filho, alguma coisa está acontecendo, que estão vindo desligar alguns aparelhos. Poderia estar vindo um coração, daqui a pouco entrou uma enfermeira, tá vindo um coração e pode ser o seu. Nós vamos te levar para a sala de cirurgia, vai ser sedado. Eu me lembro até entrar na sala de cirurgia, me sedaram ali para frente. Acordei 8 dias depois da cirurgia. 8 dias. Em coma induzido? O coma induzido, que chamam, né? Eu só me lembro depois, acordei que me falaram que era 8 dias depois da cirurgia, com meu pai e minha mãe do lado, do filho, deu certo. Uhum. Mas e nesse período aí, acontece alguma coisa na mente, assim, que tu tem recordação? Ou tipo, foi uma dormida ali de... Dormiu e acordou? Dormi e acordei depois de 8 Foi dias. um corte na linha do tempo da vida, né? Uhum. Na percepção da pessoa em si, né? Aí algumas pessoas perguntam do coração se volta com o meu sentimento. Eu devia ter passado um troll na minha esposa. Ela queria me dar um abraço. Quem que é você? Não te conheço. Teve que reconquistar, né? Um novo coração. Mas tudo igual. Engraçado que no AVC, eu fiquei 3 dias desacordado. Depois me acordei depois de 3 dias, que ainda fiquei na UTI, né?
E vinha algumas imagens, só que aquilo ali era delírios. Eu vi assim que minha esposa ia coitada da minha esposa, ia na entrada do UTI e não vinha me visitar. Uhum. E eu comecei a ficar com raiva dela. Me lembro da minha mãe, da minha cunhada lá falar comigo na maca, mas na minha imagem a esposa ia na porta da entrada da UTI Mas e não vinha falar chegava até comigo. você. Daí o dia que eu tive alta, foram me levar pro quarto, minha esposa estava lá com um buquê de flor e eu mandei ela assim, fiz o dedo assim, mandei ela. Tava bravo. Daí eu falei, filho, ela foi te ver todos os dias. É agora, né, que eu tô com o coração novo aí. Eu tava bravo com ela. Talvez tenha sido um efeito colateral do coração novo, né? O coração realmente não conhecia ela. Brincadeiras. Mas Pá, que história, doutor. Essa história o senhor já tinha contado para alguém, assim, publicamente, alguém da imprensa? Uma vez eu comentei com uma imprensa, um colunista ali de Xanxerê, mas bem rapidamente, não um papo assim mais descontraído com tantos detalhes. Uhum. Pois é, e por conta disso, não sei se por conta disso, mas acredito que sim, o senhor inclusive falou que poderia estar aposentado por invalidez, mas foi opção sua continuar na carreira. Como eu falei, como eu fiquei 2 anos e meio afastado, normalmente no estado, quando você fica 2 anos afastado, a própria perícia quer te aposentar. Eu, no começo, nos primeiros 2 anos e pouquinho, eu estava em São Paulo, nem vinha fazer perícia aqui no Santa Catarina, porque eu não tinha condição de vir. Fazia lá por São Paulo mesmo. Mas quando deu 2 anos, agora tem que vir, nós temos que examinar o Vinícius. Uhum. Peguei um avião, vim com meu pai até Florianópolis. Daí na perícia dos peritos do estado, eles queriam me aposentar, não vamos já pedir tua aposentadoria, porque não tem situação. Ver o meu histórico, doença do coração, AVC, transplante do coração e mais internado, quer dizer, vamos te aposentar. Eu tive que, entre aspas, brigar. Falei, não, eu quero voltar a trabalhar, já tô bem, nem tava tão bem, mas quero voltar, tô bem, nem tava tão bem naquela época. Quero trabalhar. Meus pais queriam que eu aposentava, os amigos mais próximos queriam que eu aposentava. Os peritos do estado queriam que eu aposentava. Eu falei, não, eu vou voltar a trabalhar. Me deixa eu voltar a trabalhar. Uhum. Sim. E voltei. Tô aí hoje, graças a Deus. Pelo amor, pelo gosto que o senhor tem, pela função. Se tivesse ficado em casa hoje, eu podia estar agora lá com as pernas para cima, ganhando um salário maior do que eu ganho hoje. Porque eu não iria pagar imposto de renda, ia aposentar por validez. Eu não teria que pagar imposto de renda. Mas eu amo o que eu faço. Meus pais são policiais civis também. Tá no sangue, tá no histórico da família. Trabalho muito, assim. Quem me perguntar de mim, todo mundo vai falar o tanto que eu trabalho. Trabalho demais. Sim. Pois é, dar um salto temporal aí, voltar lá pro início da carreira do senhor, né? O Jonathan comentou ali no início. 22 anos de idade, já era delegado. Isso. Quando eu passei no concurso, eu era o delegado mais novo do Brasil. Tinha recém-feito 22 anos, porque eu faço aniversário em dezembro. Eu fiz 22 de dezembro, janeiro teve concurso. Janeiro eu já passei no concurso. Graças a Deus. Vê como que Deus é bom. O senhor concluiu a faculdade? Concluí em dezembro, janeiro tinha um concurso. Na época eu tinha me inscrito até para fazer a prova dos advogados da ordem. Daí com os amigos que eu estudava, vamos, Vinícius, fazer o concurso para delegado de Santa Catarina? Falei, não, já gastei dinheiro com a inscrição aqui para fazer a OAB. Vamos. Falei, então vamos. Eu fui e passei, fui o único que passei. Morava na época em São Paulo. Morava no interior de São Paulo ali. Morava aí. Daí passei no concurso em janeiro, comecei a academia, foi em setembro. Tinha 22 anos. De que cidade o senhor é? Meus pais são de Sales, interior de São Paulo, é próximo a São José do Rio Preto. A cidade é tão grande, ela tem 5 mil habitantes. Se eu falar Sales, ninguém conhece. Se eu falar São José do Rio Preto, já tem 500 mil habitantes. Sim. Mas eu morei em São José do Rio Preto, fiz faculdade ali, no meu tempo de faculdade. O senhor nasceu lá também? Nasci lá também. Nasceu lá. E aí fez a faculdade em São José do Rio Preto. Porque quem mora em Sales, igual meus pais moram lá, como é muito pequeno, você quer ir num médico, você vai em São José do Rio Preto. Fazer uma faculdade. Então tudo vai no grande centro. Que nem aqui no Ponto Serrada, quem mora no interior acaba vindo na cidade, ou vai em Xanxerê ou Chapecó. Sim. Que Mas então, só para entender, doutor, foi meio que circunstancial o senhor entrar para academia, para a Polícia Civil, ou o senhor tinha já em mente assim? Porque não, assim, eu no começo eu queria ser promotor. Então, eu me lembro que eu estava no 3º ano da faculdade, naquela época eu estava fazendo estágio no Ministério Público, um estágio até concursado. Tinha passado no estágio e estava fazendo estágio promotor. No 3º ano de faculdade, foi mudada a legislação que começou a exigir 3 anos de atividade jurídica para ser promotor. Então, eu teria que formar e ter mais 3 anos de atividade jurídica para ser um promotor, se eu passasse no concurso.
Daí eu falei, então não quero mais. Falei, daí eu vou ser delegado de polícia. Daí já comecei a pegar o edital, comecei a estudar. Eu no último ano, Jonathan, Jefferson, essa dupla sertaneja. Vamos tirar o violão depois aqui debaixo da mesa, cantar uma moda aqui. Daí no último ano, eu sempre fui muito estudioso na faculdade. Então no 5º ano eu estudava, fazia a faculdade de manhã, estudava a tarde toda e à noite eu também já estava fazendo um cursinho para concurso. Daí chegou assim no último bimestre, eu já tinha fechado todas as notas. De manhã eu já nem ia muito na faculdade, só ia fazer prova. Estava estudando, eu já comecei a passar nos concursos para a segunda fase, no estado. Cheguei a passar em Goiás, no Mato Grosso também. Daí ficava na segunda fase. Isso sem se formar ainda. Olha que legal. Então nessa fase eu estava focado para ser delegado. Sim. Já era um concurso para ser delegado. Embora não era a minha ideia inicial. Mas como mudou a legislação, precisava de 3 anos, eu não quis. Sim. E aí como é que foi entrar na Polícia Civil? Com 22 anos de idade. Eu cresci na delegacia, como dizem, meus pais são policiais, então tem assim lembrança de infância, minha mãe trabalhando, minha mãe sempre cuidou da parte do Detran, ficou sempre mais interna. Eu me lembro de estar brincando na maquininha, era a máquina da da tilografia, ficar batendo carimbo, eu tenho várias imagens dessas como criança ainda. Sim. Então, eu sempre gostei da função. E o seu pai é policial civil Meu pai também? e minha mãe, 2 investigadores e investigadora de polícia, hoje aposentados em São Paulo. Sim. Mas assim, com 22 anos, é muito novo. Hoje também, aqui em Santa Catarina, foi alterada a legislação. Também precisa de 3 anos de fase jurídica. Hoje não consegue mais fazer isso. O cara não consegue ser um delegado com 22 anos. Hoje, no mínimo, com 25. Até porque a pergunta na verdade, assim, para entender como é que foram os primeiros passos lá dentro, né? Porque uma pessoa com 22 anos de idade, bem jovem, né? E já num cargo tão uma responsabilidade importante, muito grande. Né? Eu fui sempre assim, abre aspas, o quarê da turma. Então, assim, enquanto os amigos estavam atrás de saírem à noite, de balada, eu não bebia. Não bebo, não fumo, nunca usei droga, logicamente não uso hoje. Então, sempre fui o quarê da turma, sempre fui de estudar. Então, fui um pouquinho mais reservado. Então, essa parte me facilitou um pouco. Já tinha um amadurecimento maior, né? Apesar da idade, sim, sempre fui. E daí, o senhor começou trabalhando como delegado em que local, que município? Aqui pertinho, aqui em Abelardo de Luz. Abelardo de Luz. E se tiver alguém nos ouvindo em Abelardo de Luz, vai lembrar. Fiz excelentes amigos lá, conseguimos fazer um excelente trabalho lá. Isso em 2006, lá em 2006. Mas que até hoje, fiquei de Abelardo de 2006 a 2009, mais ou menos. Então já faz mais ou menos 12, 13 anos. Aí como delegado titular da delegacia... Abelardo de Luz. Mas até hoje o pessoal lembra do nosso trabalho lá. Fico feliz, até hoje. Se tiver alguém ouvindo aqui, não vai deixar de desmentir. Pode entrar no podcast aí e falar, é verdade ou mentira. E depois de lá, 2009, dali pra frente, doutor, faz uma cronologia. Ali eu vim ser delegado regional em Xanxerê. Fiquei ali mais ou menos, acho que uns 10 meses. Depois eu fui a Porto União, onde inicialmente lá eu assumi a delegacia da mulher. E depois a DIC, lá em Porto União. Depois eu comecei a ficar doente. 2 anos e meio em São Paulo. Sim. Morre, não morre. Ficou afastado. Morre, não morre, acorda, desacorda. Depois inicialmente eu voltei para Porto União, fiquei mais acho que 1 ano lá. Daí eu resolvi voltar para Xerê. Voltar para cá foi uma opção minha. Foi opção sua voltar. Tem apartamento ali, na época ficou pronto, falei, não, quero voltar para Xerê. Porque aqui tem a questão do clima é melhor também. É mais quente, menos úmido. Nós temos a proximidade do aeroporto de Chapecó, uma eventual emergência. Sim. Porque até hoje, vamos supor que começar a passar mal aqui, falta de ar. Inicialmente eu vou ter que ir no pronto-socorro aqui, mas depois é Albert Einstein, São Paulo. Tem uma equipe de médicos lá que cuida do pós-transplante. Então hoje, a cada 6 meses, eu vou para São Paulo fazer uma bateria de exames. Inicialmente era a cada 15 dias, 20, 1 mês. Mas como já faz 8 anos, agora mudou. 6 meses, 8 meses. Pois é, dentro desse período, desses 8 anos para cá, depois que o senhor fez o transplante, esse acompanhamento ele acontece, né, de forma periódica. E o senhor teve algum problema, alguma questão relacionada assim, digamos que fugiu do controle, ou foi tudo dentro do... Graças a Deus, nunca tive nenhum problema. Pós o transplante, mas nessa época eu ainda estava na São Paulo, capital, que os retornos eram, né, no começo, toda semana, cada 15 dias, eu fiquei ainda em São Paulo, capital, para
Porque minha família, como eu disse, mora no interior, dá 500 quilômetros. Então, bem no comecinho, me deu uma bactéria que ela é própria do transplantado. Mas daí eu fiquei internado uns dias a mais com antibiótico, mas Depois do transplante, nada. foram quantos dias internado no hospital ainda? Também, acho que eu sou muito... Tudo na minha vida achei muito precoce. Eu também fui o transplantado que teve alta mais rápido, foi com menos de 30 dias. É? Acho que eu sou precoce. Acelerado. E eu na minha vida sou bem acelerado também. Agitado. É. E o coração, o novo coração, então, já foi testado muitas vezes Já. aí por causa desse... E peça do coração, o Piá era namorador, hein? E agora eu sou 10 anos mais novo ainda. Ué. Tenho 38, mas coração de 28. Doutor, em relação ao transplante ainda, o senhor, que tipo de restrições o senhor tem, se é que tem, né, também? Que tipo de vida que o senhor tem que levar em relação a quem não tem o transplante, quem tem o coração nativo de si mesmo? Qual que é a diferença? Sabe, Jonathan, muitas pessoas me perguntam isso. Na realidade, a única restrição que eu tenho é que qualquer pessoa saudável deveria ter. Então, uma pessoa saudável não vai ingerir bebida alcoólica, mas eu já não bebi antes. Também não bebo. Não fumava antes, também não fumo. Senhor. Então, uma pessoa saudável tem que evitar carne gorda. Mas eu faço isso? Não faço. Às vezes eu tô no churrasco, vou pegar uma carninha gorda. E eles falam, mas doutor, não vai cuidar do coração? Eu falo, eu não cuidava nem. Quando o coração era meu, eu cuidava agora. Porque o coração é dos outros. Pegar um pedacinho de picanha e tirar aquela gordurinha. Você vai na lá. picanha, sabe o que é gostoso? É a gordurinha. Certo. Mas não vai cuidar do coração? Eu não cuidava nem quando era meu, vou cuidar agora que é dos outros. Mas brincadeira à parte, sim, o único cuidado que eu tenho que ter é que qualquer pessoa saudável deveria ter. Sim, claro, com certeza, né? Mas o problema que o senhor disse que teve anteriormente, que foi o causador do transplante, esse problema ele pode retornar com esse coração novo ou não? Pode inclusive me dar uma rejeição. Eu tomo assim, remédio o dia inteiro. Começo ali 8 da manhã, 10 da manhã, 8 da noite, 10 da noite. Eu tomo muita medicação para evitar a rejeição. Porque o que é a rejeição, Jefferson? A rejeição é, por exemplo, no meu caso, o restante da minha defesa, a própria defesa, fala, ó, tem um coração aqui, tem um amigo aqui que não é da nossa família. Daí a própria defesa do organismo quer atacar o órgão estranho. Então o que os médicos fazem? Eles me tocam bastante medicação para diminuir a minha imunidade. Porque se eu tiver com a imunidade alta, a tendência a dar uma rejeição é muito grande. Porque a rejeição, o que é a rejeição? É a própria defesa do organismo combatendo um ser estranho ali. Sim. Então a minha imunidade é muito mais é baixa, porque se ela for alta, eu posso ter uma rejeição do coração. Então eu, por exemplo, eu pego uma gripe muito mais fácil que você. Sim. Eu O senhor tenho que fica ter suscetível a outras doenças, no caso. Então tem que ter um cuidadinho sobre isso. Eu teria um cuidado diferente de uma pessoa saudável, posso mencionar isso. Então eu posso pegar uma gripe mais fácil que você. Se eu pegar uma gripe, para eu me recuperar, vou demorar mais que você. Porque a minha imunidade é baixa. Eu não posso tomar nada que possa aumentar a minha imunidade. Vitamina C, por exemplo, eu não posso tomar. Porque eu tenho que estar com a minha defesa baixa para não combater meu coração. Sim. Então é uma balança. Olha só. Por isso que é bom fazer esse retorno periódico para ver como que dá. Porque o corpo fica o tempo todo brigando com o teu coração transplantado. Mas isso vai ser para sempre ou tem um Pra período sempre. de... Para sempre. Quanto mais próximo do transplante, maior a chance de rejeição. Sim. Tanto é que no começo minha medicação era muito maior. No começo eu não conseguia ficar, parecia que eu tinha Alzheimer. Ficava tremendo, tomava muita medicação mesmo, muito forte. Nos primeiros dias, assim. E agora já tem, os médicos têm tirado aos poucos. Quanto mais longe do transplante, menor a chance de rejeição. Então, quanto mais, agora daqui para frente, a chance de ter uma rejeição é bem menor. E tem alguma coisa que mudou na vida do senhor antes e depois do transplante? Eu não digo imediatamente antes de ser transplantado, porque o senhor estava na condição ali de enfermo, né? Mas antes, quando a vida do senhor era normal. E agora? Olha, eu falaria... Assim, o ser humano é engraçado, né? O ser humano, a gente dá a mão, ele quer o braço. A gente parece que esquece das coisas. Mas eu sou muito assim, mais grato, muito mais próximo de Deus agora do que antes. Eu sempre fui, como eu falei, uma pessoa mais careta, sempre fui também de ir na igreja. E hoje, quando Deus me dá a oportunidade, eu me batizei na igreja evangélica, eu prego em algumas igrejas, quando Deus me dá a oportunidade. Já pude ir em várias igrejas a dar meu testemunho. Então, acho que posso dizer que eu sou muito mais grato, muito mais próximo do Senhor do que antes.
O senhor chegou a acreditar, a pensar, a temer que pudesse morrer? Eu falo até que não, ô Jonathan, porque eu tava tão mal que eu não tinha nem essa lucidez de achar, Sim. vou morrer, meus filhos vão ficar. Não cheguei a ter isso porque tava muito mal mesmo. Uhum. Não teve essa percepção, Não, no caso. não tive. É uma baita de uma história, né? A gente até fica sem palavras, assim, e... de- Sem palavras. porque realmente é assim, uma situação que não tem como pensar que o senhor deve ter passado, né? Deve ter... O difícil, a família também, ó, mãe, mãe, pai, esposa, filhos. filhos. O senhor já tinha filhos, né? Já tinha... Meus filhos sofreram muito, porque essa mudança daí no colégio, teu pai, e como eu falei, onde meus pais moravam é muito pequeno, moram, né? Sim. Todo mundo conhece Aí no todo mundo. colégio, Sim. normal, teu pai tá morrendo, teu pai vai morrer, então meus filhos sofreram muito. Uhum. Fora a carga psicológica, né? Em É. cima de pessoas, assim, que são do... Mas como diz, Deus não dá um fardo maior do que a gente possa carregar. Sim, claro, com certeza. Tudo tem um propósito. Talvez o propósito seja para poder falar mais de Deus agora, por onde eu passo. Isso aproximou, o senhor já falou, né? Aproximou o senhor, mais. inclusive, da religião, da fé, né? Eu sempre fui, mas agora Sim. com mais fervor, vamos dizer assim. Uhum. O senhor Eu sou evangélico. evangélico. Mas eu confesso que, na realidade, muitas coisas poderiam ter mudado agora, mas o ser humano, ele esquece às vezes. Uhum. Deveria cuidar mais do coração. Eu brinco que eu não cuidava nem quando era meu, mas deveria cuidar mais do coração que me deram. Sim. E às vezes até trabalhar um pouco menos, de cuidar mais um pouco da saúde, mas a gente acha que não vai acontecer de novo. Uhum. Pois é, e o senhor falou em trabalho. O dia a dia de um delegado regional, responsável por várias delegacias, do dia a dia de um delegado de comarca, por exemplo. Qual que é a diferença, qual que é a carga de trabalho, quais são as atribuições, funções? Ambos trabalham muito. O delegado regional é uma questão um pouco mais administrativa. O regional é o delegado-chefe, o comandante da região. Então ele fica mais a parte administrativa. E ele supervisiona as demais delegacias. Uhum. Mas o dia a dia, por exemplo, deu um roubo agora em Ponte Serrada, é o delegado de Ponte Serrada que tem a atribuição de resolver. Uhum. Não sou eu de maneira direta. Também Sim. sou responsável, mas não de maneira imediata, direta. O senhor Sim. não assume, por exemplo, a gerência de um inquérito ali, Não, a um presídio de execução e inquérito. tal, né? Via de regra, não. Uhum. Então eu supervisiono, Mas colo. está sempre atento a todos os tudo, inquéritos tudo. das delegacias que integram a regional. Eu no não caso. digo todos, mas os mais graves, mais sim. importantes, Sim. né? É. Uhum. A gente cuida da estrutura. Por exemplo, podemos citar, se já vamos iniciar nessa parte, eu voltei a assumir o comando da delegacia regional faz 8 meses. Então, de lá para cá, nós temos, graças ao bom Deus, um trabalho em equipe, uma verdadeira revolução na delegacia regional. Nesses 8 meses, nós já temos aqui na nossa região mais 10 viaturas. 10 em 8 meses. Uhum. Pois é, foram muitas conquistas. O senhor Muitas até conquistas. adiantou para mim uma lista na conversa que a gente teve prévia, antes aqui na gravação do podcast. E em 8 meses foi muita coisa, inclusive houve um reconhecimento da parte política em relação ao Sim. trabalho executado na regional, né, doutor? Isso mesmo. Por apresentações de moções de aplauso, né, para o senhor. Uma na Alesc e uma na Câmara de Vereadores. Recebemos moção de aplauso na Câmara de Vereadores de Xanxerê e também na Assembleia Legislativa do Estado. Isso. Que muito nos enche de orgulho e também nos motiva ainda mais a fazer o trabalho. Sim. Esse propósito de realizar todas essas situações, melhorias na estrutura física, questão de pessoal também, a própria logística do trabalho em si, já era lá do início ou a coisa foi acontecendo organicamente dentro desse período de 8 meses? A função principal do delegado regional é justamente a gestão. Então, isso aí é atribuição do delegado regional. Mas eu confesso que com essas tantas conquistas, não esperava tudo isso. Uhum. A coisa foi vindo e todo mundo motivado, os policiais, os colaboradores, todo mundo se ajudando. E todas essas mudanças, Jonathan e Jefferson, é através de um trabalho em equipe. É muita coisa mesmo. Eu confesso que eu não esperava. Nós conseguimos tanta coisa em tão pouco tempo. Eu não esperava. Uhum. Já tinha em mente algumas coisas para conseguir, mas não tudo isso.
A delegacia de Polícia Civil de Xanxerê também, ela é referência porque o senhor vai falar melhor do que eu, né? Porque, mas se não me engano, é 100%. a principal, é a delegacia que mais realizou prisões, né? Em proporção, né? Em proporção no Nossa, estado. assim, não é de Xanxerê, é a delegacia regional. Quando eu falo delegacia regional, eu estou dizendo os 11 municípios. Sim. Estou dizendo a comarca de Ponte Serrada, qual que é a comarca de Ponte Serrada? É Ponte Serrada, Vargião e Passos Maia. A comarca de Xanxerê, que é Xanxerê, Bom Jesus, Faxinal dos Guedes. A comarca de Abelardo Luz, que é Abelardo e Ouro Verde. E a comarca de Xaxim, que é Xaxim, Entre Rios e Marema. Uhum. Então, a regional, todos esses 11 municípios e as 3 delegacias que eu falei, que tem a DIC e a DPCAM a mais, nós somos a regional que mais faz operação em todo o estado de Santa Catarina. Então, isso através de números oficiais. A regional de Xanxerê é a delegacia regional que mais faz operação em todo o estado. E se a gente vai falar em termos de prisão, nós somos a 4ª que mais prende, em números absolutos. Uhum. Porque se for falar em termos proporcionais, nós também estaríamos o primeiro que mais prende. Uhum. Então são números que mostram, os números oficiais dizem por si só como está sendo o trabalho. Não tem como falar que o trabalho está sendo bom e não prende ninguém, não faz operação. Não tem como. Essas operações, elas têm alguma semelhança específica, assim, na maioria delas, no caso do tipo de crime que são cometidos e a Polícia Civil investiga e vai... O que significa ser regional que mais faz operação? Operação é aquele... A população está vendo uma hora a Polícia Civil ir lá prender alguém, está vendo uma hora a Polícia Civil ir lá cumprir um mandado de busca, uma hora a Polícia ir lá fiscalizar um bar, uma zona, A Polícia Civil agindo. Todo momento a população está vendo a Polícia Civil agir. Uhum. Então a operação pode ser simples, uma fiscalização de alvará, de abordagem de pessoas, como a prisão também. O fim principal é sempre a prisão. Sim. Porque é importante também o senhor falar, e a gente até tocar nesse assunto, em relação às diferenças das polícias, né? Porque na visão popular, tudo é polícia, né? E lógico, tudo é polícia, mas existem diferenças funções, e atribuições diferentes, né? Perfeito. Então, eu gostaria que o senhor pontuasse até para as pessoas assim que não têm esse discernimento. De maneira assim, bem clara e objetiva, a nossa lei maior é a nossa Constituição Federal. Essa é a nossa maior lei. Nada pode contrariar a Constituição. A Constituição é a nossa lei que está no topo da pirâmide. Então, ali na Constituição, ela já diz o seguinte, lá no artigo 144, o que cabe à Polícia Militar e o que cabe à Polícia Civil. Então, de maneira resumida, cabe à Polícia Militar um trabalho preventivo, ostensivo. Então, o crime está aqui na minha caneca. A Polícia Militar ela atua para evitar que o crime aconteça. Por isso que a Polícia Militar trabalha de farda, com viaturas caracterizadas. Já a Polícia Civil é uma polícia eminentemente investigativa. Nós atuamos, basicamente, depois que o crime aconteça. Isso, basicamente. Uhum. Então, a Polícia Militar não conseguiu evitar o crime, que não tem como evitar tudo, nós vamos investigar. Por isso que a Polícia Civil anda com viaturas descaracterizadas, nós não andamos fardados. Certo. Não, exatamente. Nem sempre estão caracterizados, né? Quando há operação, a gente Daí até sim, vê. daí A polícia com colete ali, com, né? Mas o dia a na maioria dia, a das investigação, o policial tá que nem eu tô agora, paisano. sim. Uhum. Isso é para não despertar eventuais... Para poder fazer um trabalho investigativo com mais qualidade. Isso, para não E despertar... a Polícia Militar já é uma função mais preventiva. Uhum. Ela tem o objetivo de evitar o crime. Por isso que eles andam... Cabe a eles fazer as rondas ostensivas. Aquele negócio, a polícia no bairro, a Polícia Militar tem que fazer aquelas rondas. Fazer o trabalho ostensivo. E a própria questão da farda também, ela acaba reprimindo, né? Acredito que esse seja um dos objetivos da polícia, ser fardada, a militar no caso, né? Porque as pessoas, quando enxergam o policial fardado, já identificam. Opa, lá tem a... Isso. E às vezes está com pensamento de É a cometer alguma famosa coisa. sensação de segurança. Exato. Quando a população vê uma viatura passando, vê um policial, traz uma sensação de segurança. Sim. Uhum. Em relação aos crimes, doutor, o senhor falou dessa situação ali, das várias operações e prisões realizadas pela delegacia, fruto de um trabalho muito bem feito, claro, né, por parte da Polícia Civil, mas isso demonstra que é uma região
violenta, que é uma região que acaba tendo muita incidência de crime? Não, eu diria que é uma região onde a polícia trabalha muito. Não que nas demais não trabalham. Mas quanto mais a polícia trabalha, mais esclarecimento de crime vai acontecer. Sim. Então, se nós citarmos, por exemplo, através de números oficiais, o que nós fizemos na regional esse ano, em 3 meses, isso é o número oficial, em 3 meses em termos de operação e prisão, nós fizemos que o ano passado foi feito o ano passado inteiro. Então, em 3 meses esse ano, nós batemos que foi feito o ano passado inteiro. Então, eu diria que é uma região que trabalha muito. Trabalha muito mesmo, toda a equipe. Pois é, nessas conquistas, justamente, que o senhor falou, que vieram as viaturas, quais outras conquistas vieram, né? Sejam elas de equipamentos, eu não sei quais são as... Todo pessoal da nossa regional vai fazer uma habilitação, eles têm que ir no Detran em Xanxerê. O Detran, a sede é em Xanxerê. Então, vou tirar uma habilitação, é Xanxerê. Então, nós reforçamos todo o setor do Detran, todos. Conseguimos 10 estagiários e um policial militar aposentado também contratado por nós. Então, a gente conseguiu reforçar todos os setores que otimizou muito o serviço. Hoje, por exemplo, na nossa regional Xanxerê, se você vai lá pegar um documento de veículo, se você já paga na hora as taxas do banco, do Detran, no celular, já baixa na hora a taxa e você consegue sair no mesmo dia com o documento. Sim. Então, nós entregamos... Hoje é muito mais rápido. Muito né? mais rápido. A gente entrega um documento de veículo hoje no mesmo dia ou no dia seguinte, quando você não consegue pagar na hora as taxas. Sim. Uma CNH de 10 a 15 dias. Então, com todos esses reforços que nós conseguimos trazer, com parcerias com o Poder Executivo de Xanxerê, conseguimos 6 estagiários com Xanxerê, trouxe mais um estagiário de Poçu e de Bom Jesus. Então, nós fomos mantendo contato. A parte do regional que eu falo, a parte da gestão. Reforçamos todos os setores que otimizou o serviço. Sim. O policial hoje trabalha com mais calma e com uma qualidade maior. Sim. Essa parte do Detran, que o senhor comenta, que está dentro da Polícia Civil, né, da delegacia. O que o senhor atribui esse salto que a gente consegue acompanhar a revolução tecnológica dos últimos anos que foram incorporadas dentro, né, dessa parte do Detran para você fazer a renovação do documento, seja da tua CNH, do veículo, transferência de veículo, né? Porque antes você precisava, em muitos outros casos, sempre estar presente fisicamente, né? Agora você tem um aplicativo que te permite fazer muitos desses serviços, né, online. Olha, Jefferson, principalmente depois, a pandemia nos obrigou a mudar um pouco o sistema de trabalho. Então, tudo que pôde ser informatizado foi colocado em prática. Como bem disse, por exemplo, se eu pegar meu telefone aqui, eu tenho um aplicativo, não é porque eu sou delegado de polícia, qualquer cidadão pode ter. Eu já vejo minha CNH, eu já vejo meu documento do veículo. Então, tudo que pôde ser informatizado foi para poder facilitar, justamente para evitar, muitas vezes, o contato pessoal. Então, o Detran mesmo está tudo informatizado hoje. Isso dispensa, doutor, até uma dúvida assim que certamente está presente em boa parte da população. Isso dispensa a necessidade do documento físico, por exemplo, o documento do veículo. Até pouco tempo tinha que ir na delegacia, recebia aquele documento verdinho lá, né, com papel todo cheio de identificação lá, o carimbo, a assinatura do delegado. Isso dispensa documento físico? Dispensa. Inclusive, nós temos várias CNHs lá que as pessoas muitas vezes não vão buscar, porque sabem que tem no aplicativo. O policial parar numa blitz, tem que torcer para ter bateria no telefone, né? Bateria e internet, né? Sim. Mas dispensa, porque a CNH que tem no aplicativo dá para o código barra, substitui. Tanto a CNH quanto o documento de veículo. Mas no caso, o condutor precisa ter isso no dispositivo dele. Não é o policial que vai fazer a averiguação no celular dele, né? Não. Vou procurar aqui tua CNH, ver se você tem mesmo. Tem que ser o condutor. Tem que ter. Sim. O policial até no ato de camaradagem pode fazer ou não. Não, ele até pode. Mas o cidadão tem que ter, ali tem que ter no telefone dele. A obrigação é ele tem que estar de posse do documento dele. Porque antes era obrigado ter a CNH física, agora tem que ter pelo menos o digital. Mas tem que estar de posse dele. Mas ele tem que ter. Porque o policial pode consultar, mas não vai tirar a infração que o cara tem de não portar o documento dele. Sim. Que hoje ele tem que portar pelo menos o digital. Sim. Não precisa ser mais obrigatoriamente o físico. Mas o digital, sim. Tem que ter um ou outro, né? Um ou outro.
Se não tivesse Então, essas facilitações foram muito boas e isso, a pandemia nos obrigou a melhorar em muitas coisas também. A parte informática. Então, hoje, por exemplo, se quiser fazer uma denúncia na polícia, você não precisa mais na delegacia. Você consegue fazer uma denúncia online. Uhum. O tal do boletim online, Online, né? consegue fazer. E o boletim online, por exemplo, ele serve para todo tipo de crime? Ele pode ser utilizado ou são para crimes menores, para ocorrências menores? Ocorrências menores. Se não, aconselhado a procurar a delegacia. Mas, logicamente, qualquer boletim que a pessoa faz vai passar pela análise do delegado de polícia. Todos. Sim. Uhum. Mas a orientação é com coisas menores. Mais graves, fisicamente, ou ligar para a delegacia, para a Polícia Civil, para ir lá. Uhum. Mas tem a possibilidade da pessoa fazer esse boletim online mesmo em Você casos tem um mais... homicídio, por exemplo? Tem. Tem, mas não é aconselhável, né? Sim, Mas tem. Sim. Porque todo boletim é passado sob uma análise do delegado de polícia. Todos. Uhum. Tudo que é feito no boletim, o delegado de polícia vai analisar, vai ler e vai despachar. Ó, isso aqui vai ser feito isso aqui vai ser feito aquilo. Sim. E no caso desses boletins online, não sei se seria necessariamente o boletim ou se existe outra forma, por exemplo, denúncia, né? Ou se as pessoas utilizam o boletim como forma de denúncia, tipo, violência doméstica, né? Existe, dentro dos boletins online, a pessoa que está sofrendo a violência fazer um boletim para que daí a Polícia Civil fique sabendo da situação e dê continuidade Isso. Nós temos várias formas de denunciar na Polícia Civil. Por exemplo, temos o caso do boletim de ocorrência, que nós estamos falando. A pessoa também pode ligar no 181, que é o Disque Denúncia Anônimo. No caso de violência sexual, tem o Disque 100. Então, tem várias formas para a pessoa, para o vizinho denunciar, para a vítima, qualquer pessoa denunciar. Uhum. Não só fazer o boletim de ocorrência, como ligar no 181, é uma ligação anônima. Ou mesmo falar com algum conhecido, com um policial. E essas denúncias, quando elas acontecem por telefone, doutor, elas caem aonde? Elas caem na regional mesmo? Ela vai para a regional que distribui para as delegacias. Por exemplo, diariamente eu despacho os boletins de ocorrência que vem para a regional. Ó, isso aqui aconteceu em Belardo Luz, vai para Belardo. Isso aqui em Ponte Serrada. Mas tudo se passa depois, tudo é analisado pelo delegado de polícia, tudo. Sim. O delegado de polícia lê todo o boletim de ocorrência e dá o destino, dá um despacho. Sim. No caso dessas operações mais regionais, né, que você envolve as delegacias de vários municípios, no caso da regional, né? Então, por exemplo, tem uma situação em Xanxerê, mas que vão participar policiais civis de outros municípios. Como é que é feito essa questão logística, assim, para você saber que efetivos você vai precisar desempenhar para aquela situação? Na prática, por exemplo, vou dar um exemplo prático que aconteceu ontem. Ontem, no município de Abelardo Luz, foi montada uma operação para cumprir um mandado de prisão de um foragido lá do estado do Paraná. Então, o próprio delegado de Abelardo Luz já sabe a necessidade dele. Daí, via de regra, nós já autorizamos, ele faz contato com os delegados de demais áreas, preciso, então, me manda 2, 3 policiais. Uhum. Parte do delegado local, então, entrar em contato com a regional e quando ele precisa da regional, ele passa para mim e eu convoco, eu preciso de 10 policiais. Eu vou arrumar 10 policiais para ele no dia que ele quer. Uhum. Se não tem aqui na minha região, eu vou trazer de fora. Uhum. Mas o dia a dia, meus próprios colegas já conversam entre eles e o negócio é otimizar. Nós temos que desburocratizar o serviço público. Uhum. E existe algum caso mais grande, assim, de operações mais volumosas, que no caso seja, por exemplo, o senhor que coordena a operação? Tem. E são em que situações? Situações mais graves que exigem, daqui a pouco, um efetivo muito grande. Mas, basicamente, como eu falei, não é atribuição do delegado regional cuidar da atividade fim de maneira direta. Então, dificilmente eu vou presidir um inquérito policial. Certo. Sim. Sempre vai ser um delegado ou outro. Da unidade lá, que é a atribuição do delegado da comarca. Uhum. Uhum. Mas digamos assim, é uma, não sei como é que pode chamar, assim, quadrilha, alguma coisa assim, por exemplo, de tráfico de drogas que tem em municípios distintos. Aí vou fazer uma operação coordenada para fazer mandados de busca e prisão, no caso, simultânea nesses municípios. É parte da delegacia regional daí, nesse caso. Serviço de inteligência. Nós podemos também determinar que os delegados vamos cumprir num período tal
todos os mandados de busca relacionados a esse tipo de crime, vão fazer uma operação em conjunto. Uhum. Daí tudo envolve o planejamento, a parte de gestão. Mas na prática mesmo, o que depende de cada delegado da unidade a ver a necessidade. Uhum. E hoje, principalmente quando são operações maiores, a Polícia Civil ela conta com o apoio de outras polícias, né? Que é a própria Polícia Militar, a Polícia Federal, em algumas vezes, né? A polícia, o apoio do Saerfron, né? Que é o helicóptero, né? Que tem a base ali em Chapecó. Isso mesmo. Então, Ontem, por exemplo, em Braia de Luz, nós tivemos o apoio também do SAER, do helicóptero da Polícia Sim. Civil. Uhum. Então, tudo depende do caso a caso, né? De cada, o que aquela situação vai exigir. Mas essa intermediação, só para complementar a pergunta, a dúvida é, essa intermediação, digamos, para reunir todo esse corpo policial, parte da regional. É o senhor que faz. Também. Quando preciso, passa por mim. Quando é uma situação mais simples, eles têm autonomia para fazer contato com, por exemplo, o delegado de Abelardo de Luz, fazer contato com o delegado de Ponto Cerrado, me empresta 3 policiais. Uhum. Eu não gesto muito. Poderia obrigar a passar tudo por mim, mas Sim. eu quero que seja um negócio mais... Como o senhor disse, desburocratizado, né? Uhum. Quando a situação é muito grave, vai ter que passar por mim. Mas se é o feijão com arroz, eles mesmos têm autonomia para fazer contato com outro colega lá e fazer a operação. Uhum. Sim. Porque se a gente burocratizar mais ainda o serviço público, quem perde é a sociedade. Sim. Perde a agilidade. E voltando ao assunto de tecnologia, isso para nós é tão importante que eu até consegui agora lá em Xanxerê, com o dono de uma empresa de internet ali em Xanxerê, a P4. Sim. Eu consegui com o dono, o casal que é dono da empresa, eles vão fornecer para nós, para a Polícia Civil, internet em todas as delegacias da regional, gratuitamente. Vão fornecer a internet grátis, a instalação grátis e os roteadores grátis. Isso acredito que seja uma iniciativa inédita, né? Uma situação inédita, né? Até a hora que eu estava vindo na delegacia regional, ele já tinha alguns técnicos lá já puxando os fios. Uhum. Você não consegue mais admitir hoje a polícia longe da tecnologia, não Sim, tem como. claro. Sim. Sem internet, impossível, Como né? você vai consultar, por exemplo, se o Jefferson tem passagem pela polícia, às vezes está lá no corredor, uma coisa, você não tem como Sim. se tiver internet. Rapaz, Eu já cansei de perder pessoas assim, Jonathan. Não sabemos onde está, mas às vezes você vai consultar no Facebook a mãe, a namorada, daqui a pouco você acha mais ou menos um paradeiro dele. Uhum. Puxa o fiozinho ali, vai... Não tem que tecnologia, E Facebook chega, né? estragando. Sim. Aí você vai lá, você quer achar você quer achar o vagabundo, você vai na mulher dele, o cara não fica longe da mulher. Não fica longe, olha. Uma vez eu precisava prender um cara, no começo da minha carreira, um policial, doutor, vamos focar na mulher dele, foi dito e feito. O cara não fica longe da galega. Pois é, doutor, que situações mais inusitadas, assim, porque agora me veio na lembrança também um caso não, acontece muito em várias delegacias, acredito que no Brasil inteiro, da pessoa aí procurar a delegacia, procurar a polícia para registrar uma ocorrência, por exemplo, né? E acaba presa. E acaba presa, né? Isso é bem frequente. Tem uma figurinha do WhatsApp, é raro, mas acontece muito. Já aconteceu comigo várias vezes. A pessoa vai fazer um boletim de ocorrência, porque quando a pessoa vai fazer um boletim, se ela tiver comandado, parece um vermelhão assim. Uhum. Ah, sim. Então já sai dali preso já. Filhinho, você tem que vir aqui com o pai agora. Dá o bracinho aqui. Mas e daí como é que fica? A pessoa, ela registra o boletim e é presa ou só é presa? Isso aconteceu comigo, eu deixei fazer preso, mas acaba de fazer o boletim. Seu bonzinho, faz o boletim. Para depois não sair falando que foi na delegacia, não fizeram nem o boletim pra ele. Mas a pessoa vai na inocência de... Ela não sabe que ela é procurada da justiça, né? Não sabe. Se soubesse, acredito eu que eu não iria, né? Sim. Que aparece bem assim, um letro bem vermelho assim, mandado é aberto. Uhum. Mas daí, no caso, é porque esse mandado não chegou ao conhecimento dela, então, né? Sim, eu não sabia. Uhum. Sim. Porque às vezes tem casos que a pessoa não informou o endereço que deveria informar para a justiça, não encontraram, daí o juiz pede o mandado de prisão e ela nem sabe às vezes. Sim. Mas aí, nesses casos, aí o mandado fica... Fica ativo até cumprir. Sim, ele fica ativo, mas ele fica... digamos assim, engavetado porque ou existe uma fila de espera para mandados, para cumprimento de mandados? Como é que funciona Na isso? realidade, o ideal é que todos os mandados cumpríveis sejam cumpridos. Uhum. Então, tem que cumprir todos. Uhum. Mas é que às vezes a demanda é muito grande, acaba focando no que é mais grave, vamos dizer assim. Mas o ideal que nós orientamos é cumprir todos os mandados. Uhum. Tem ali 30 mandados cumpríveis, tem que prender os 30. Porque se tem mandado em aberto, tem que cumprir. Sim, mas aí a ordem, no caso, ela é hierárquica
pela gravidade dos crimes, digamos assim. Não, na realidade tem que cumprir tudo. Então, assim, na prática, como às vezes a demanda é muito grande, vou dar um exemplo. Tem um furto lá na casa do Jonathan. Logicamente, a polícia tem que resolver. E é a obrigação dela que resolva isso. Porque tem um crime e a Polícia Civil tem que resolver. E o Jonathan está se sentindo prejudicado. Mas, às vezes, do lado tem um outro boletim de ocorrência que está um roubo, um estupro. Mais grave. Que tá a sociedade, no geral, cobrando. Então, a polícia acaba dando atenção, no primeiro momento, ao crime mais grave, que está gerando uma comoção social, um estupro, um homicídio. Puxa um pouquinho para trás. Mas o que a gente orienta, o ideal é que se resolva tudo. Mas na prática a gente sabe que vai pegar o mais grave. Em relação Mas os mandados para prisão tem que cumprir todos. Sim. É que às vezes vai cumprir o mandado de prisão do Jefferson, por exemplo, não achou ele, procurou, não achou, daí deixa na pastinha, vai atrás de tentar cumprir os demais. Sim. Daí, daqui a pouco ele vai lá, registra a ocorrência e vai preso. Mas, como eu falei, aqui na nossa região, a prática é que se cumpre em todos. Tanto é que nós estamos em quarto que mais prende. Nós só perdemos em prisões aqui. O primeiro lugar do estado que mais prende hoje é Blumenau. Segundo, Joinville e terceiro, Chapecó. Mas vejam só o nosso tamanhozinho da região norte. Nós somos pequenos. População Ponte Serrada deve dar uns 12 mil. 10, 12 mil. Abelardo mais uns 20, eu acho. Abelardo Luz. É por aí, 17, 20, 18. Xaxim, 27, 30. Xanxerê, 52. Nós somos pequenos. Então, mesmo assim, o número é muito grande. Significa que não tem... que os mandados de prisão nossos são cumpridos. Não tem fila de espera, que não caiu lá, policiado. Se for somar todos os municípios da regional, acredito que não chegue... Talvez um pouquinho mais da metade da população de Chapecó, por exemplo, né? Então, assim, é representativo mesmo a questão dos números alcançados aí pela regional. E, doutor, em relação ao trâmite do mandado de prisão, por exemplo, ele parte sempre de uma indicação da Polícia Civil, de um pedido, digamos assim, da Polícia Civil à Justiça? Não necessariamente. Vou tentar explicar de maneira mais, como dizer assim, mais popular. Vamos supor, tem a prisão em flagrante, sai na rua ali, encontram alguém furtando uma senhora na frente. Daí a polícia tem um dever de prender. O cidadão pode agir. Então, se eu encontrar ele na frente, eu tenho o dever de prender o cara. Obrigação. Vocês podem fazer isso. Eu sou obrigado a prender o cara. Prendi o cara em flagrante, está preso em flagrante. Pois é, o cidadão comum pode fazer dar voz de prisão. E como é que funciona isso? Como é que ele... Que tipo de... A gente vê com frequência na televisão, pegaram o cara que foi furtar ali, todo mundo pegou, amarrou. Sim. Isso é dessa forma, no caso. Mas não é pegar e bater no cara. Sim, claro. Pode se empolgar. Você rende a pessoa ali e chama a polícia. Não pode achar que é polícia, porque é polícia, não, brincadeira. Então, o cidadão pode, o policial deve, é obrigado. Então, tá preso em flagrante. Vamos dar outro exemplo. Tô pegando o Jefferson aqui de exemplo. Tô investigando o Jefferson lá por... A ficha dele só cresce, né? Por qualquer crime. Tô investigando lá e entendo que tá na hora de prender ele porque a situação legal exige. Daí o delegado representa pela prisão preventiva do Jefferson. Por exemplo, o Jefferson está envolvido com uma organização criminosa. Daí consegui já ter algumas provas sobre ele. O delegado representa pela prisão dele, a prisão preventiva. Sim. Daí vai pro Ministério Público dar um parecer... eu sou a favor de prender ou eu não sou a favor. E o juiz pode decretar ou não. Passa por dois... Na realidade, o delegado representou, o Ministério Público vai dar um parecer. Sou favorável ou não. E o judiciário decide. Nada vincula o juiz, nada. Sim, esses trâmites aí geralmente demoram quanto tempo para acontecer? Ou não tem depende padrão? comarca por comarca, por região. Não. Depende da demanda. E depende do teor também do crime. A gravidade. Porque ele é analisado, no caso, pelo Ministério Público, que daí defere ou não. E nada vincula nada. Por exemplo, se eu solicitei a prisão do Jefferson, não é porque eu solicitei que o Ministério Público tem que ser favorável ao meu pedido. Pois é, qual que é a proporção? Acontece bastante assim do Ministério Público ir contra o que o senhor... Não, bem pouco. Normalmente o Ministério Público é favorável. Mas o que eu quero dizer é que não vincula. Então, solicitei a prisão do Jefferson, independente. O Ministério Público fala assim, eu sou contra, sou favorável à prisão dele. Daí vai para o juiz decreta ou não. E também a opinião do Ministério Público não vincula o juiz. Sim. Por exemplo, eu posso solicitar a prisão do Jefferson, o promotor fala, não é caso de prisão. Mas o juiz ir lá e decretar. Ou solicitar a prisão do Jefferson, o promotor falar, é caso de prisão.
mas o juiz ir lá e indeferir. Ah, tá, menos o mesmo... Todo mundo tem sua autonomia, nada vincula. Mas, por exemplo, mesmo o Ministério Público não acatando, digamos assim, uma requisição sua, a justiça ela acaba julgando. O juiz vai decidir. Quem decide é o juiz. Decide, é. O juiz fala, eu prendo, decreto prisão ou não decreto. Entendi. Então, tirando a questão da prisão em flagrante, que na hora ali a polícia vai lá e prende, aquilo ali não passa para o promotor nem para o juiz. Sim. Depois que fazer a prisão em flagrante, vai encaminhado para o Poder Judiciário, eles vão analisar o pedido. É uma prisão legal ou é uma prisão ilegal. Por exemplo, é o caso do dia a dia, quando a Polícia Militar prende alguém na rua, leva preso, abre aspas, em flagrante para a delegacia, o delegado vai examinar o que aconteceu, quem vai decidir se é caso de flagrante é o delegado. Às vezes aquela detenção da Polícia Militar não é um caso de flagrante. Aí o cara é posto em liberdade. Mas quando é caso, ele fica preso. Daí o delegado faz um auto de prisão em flagrante, leva o cara para o presídio e esse auto vai para o judiciário. Ministério Público para o judiciário. Pois é, qual que é o termo correto ou mais ideal, doutor? Por exemplo, a polícia militar, ela prende o cidadão ou ela detém ele? Detém ele. Usando as palavras do ministro do STF, o delegado de polícia é o primeiro garantidor do direito das pessoas, é o primeiro. Porque às vezes a polícia militar pode levar o Jefferson lá no plantão meu, eu entendi que ele não era caso de prisão, tem posto de liberdade. Porque se eu prender ele de maneira ilegal, se eu simplesmente, vou querer ser bonzinho com a polícia militar naquele caso, vou deixar o Jeff preso, quem pratica uma ilegalidade ali sou eu. O abuso de autoridade da prisão é minha. Porque quem faz a prisão é o delegado. A polícia militar, por exemplo, prendeu lá na rua, deteve na rua, o termo correto. Ele só vai ser preso depois do delegado pedir a nota de culpa. Sim. Juridicamente falando. A gente ouve falar bastante, no caso de polícia militar, que está enxugando gelo. Porque vai lá, no caso, então, detém, mas aí, logo na sequência, a pessoa que estava cometendo o crime é liberada. O senhor está falando ali que, via de regra, você vai seguir as leis, né? As leis que estão ali descritas. Mas as leis, elas também são mutáveis, né? Hora e outra, as leis, elas sofrem modificações. E são interpretativas também, né? Às vezes cada cabeça é uma sentença, né, doutor? Então, às vezes, um delegado pensa de uma forma, outro pensa de outra, e juiz, e promotor, e... Como é que funciona? Todos nós temos que cumprir sempre a legislação, não haver de regra, sempre, Sim. toda hora cumprir a legislação. Mas o que acontece hoje, às vezes gera aquela reclamação, é que a nossa lei não... E quem faz a legislação não é nem um delegado, nem um promotor, nem um juiz. Sim. É o Congresso. Sim. Então, vou dar um exemplo prático. Se nós prendemos hoje de manhã alguém por um furto simples, não um furto qualificado, a pena do furto simples é de 1 a 4 anos. Via de regra à tarde, esse cara vai ser posto na rua pelo Poder Judiciário. Mas é porque a legislação fala isso. Sim. Não é uma vontade, no caso. Então vamos dar um exemplo vamos tentar criar um exemplo aqui. A Polícia Militar encontra um cara que entrou na casa do Jefferson, o portão estava aberto, entrou lá, furtou uma televisão, pegou ele na rua, levou para a delegacia, o delegado desse caso vai fazer o flagrante, caso simples, pegou o cara com a TV do Jefferson, o Jefferson falou, essa TV aqui é minha, o delegado faz o flagrante, encaminha o cara para o presídio, se ele não pagar fiança, que hoje também cabe fiança para furto. Essa questão da fiança também, ela é... Antes não cabia, hoje cabe fiança também para o furto. Sim. Aí normalmente não vai pagar fiança, o chinelado que Sim. vai para o presídio, na tarde, na audiência de custódia, ele vai ser posto via de regra liberado pelo Poder Judiciário. Porque a legislação diz isso, não é porque o juiz não quer soltar. Então, às vezes, nós, enquanto sociedade, não entendemos. Eu entendo isso. Sim. É difícil. Porque a gente... o problema não está ali na polícia em si, no judiciário em si, na lei. Tá na lei. lei, né? Tá na lei e quem, como o senhor mesmo disse, quem faz a lei são os políticos lá, né? No caso, o deputado federal e senador. Vou dar um outro exemplo. Crimes cuja pena máxima não passa de 4 anos, hoje nem cabe mais a prisão preventiva que eu dei como exemplo. Então, antigamente, o Jefferson, coitado, daqui ele vai sair pra cadeia. Ele furtava direto, o delegado ia lá pedia a prisão dele. Mas hoje, se é o furtinho simples de 1 a 4, não consegue mais. Porque a lei não permite mais a pedir prisão preventiva. A prisão preventiva tem alguns requisitos. Entre eles, que o crime tem a pena máxima superior a 4 anos. Entendi. E o furto é de 1 a 4. Então, às vezes, a gente fica de mão amarrada. Então, qualquer furto que a pessoa cometer... O furto simples. Não estou falando de furto... O simples é aquele que não tem nenhuma qualificadora. Não tem qualificadora. Temos, por exemplo, quando envolve 2 ou mais pessoas. Ou envolve algum arrombamento. A
pessoa para furtar a tua casa, ela foi lá, quebrou a janela, arrombou a porta. Aí já não é... Aí Aí é assim, qualificado. Daí é de qualificado. 2 a 8, se não me engano. Daí cabe preventivo. Vocês estão ali diariamente cumprindo a lei, né? As leis que são feitas pelos políticos. Mas quem está diariamente cumprindo a lei são vocês. Tem algum tipo de relacionamento com a classe política? Ou existe algum tipo de diálogo para dizer... Porque eu que estou ali no dia a dia, eu sei que a lei é essa, mas ela poderia ser diferente. Os técnicos, né? Os técnicos são vocês, não são os políticos, muitas vezes, que estão lá no Congresso, né? Exato. Como é que faz para chegar ao conhecimento daquela galera lá para que essa lei aqui poderia ser alterada, ou, né? Olha, é importante dizer que assim, às vezes a gente ouve alguém reclamando, o político tal, mas a gente não pode esquecer que o político sai da onde? O político sai do nosso próprio meio, da sociedade. É um cidadão. É um cidadão que nem nós. Se candidatou, foi eleito. Então, mas assim, eu procuro me dar bem com todos, tenho um bom relacionamento. Tanto é que são a virtude desses bons relacionamentos que a gente conseguiu tantas coisas. Viatura, é estagiário, é internet. Então, mas é um processo mais, eu diria... Mas existem, por exemplo, conselhos, assim, corpos de conselhos, né? No caso, assim, pessoas, delegados, policiais civis, policiais militares, rodoviários federais, que fazem parte de algum tipo de conselho, assim, que tenham um caminho mais direto com esse pessoal que legislam. Não tem. Na verdade, nós temos... As polícias têm representante também lá no Congresso, tem delegados que são deputados. Mas, assim, no Brasil que a gente vê, precisa acontecer alguma coisa grave para mudar alguma legislação. Então, acontece um crime muito grave, daqui a pouco os polícias se obrigam a mudar alguma coisa. Agora está muito em alta, né, por conta da prisão daquele médico lá, em razão do estupro, né, de pelo menos uma paciente, a tendência é que tenham mais vítimas, né, e agora está sendo discutido, está começando a ser discutido, melhor dizendo, a castração química, né, para casos de estupro, que é algo assim que se fala muito, né, mas é uma situação muito agressiva, digamos assim, uma pena bastante agressiva para quem é o autor, né? Então, como o senhor falou, precisa acontecer, às vezes, alguma coisa, né, de uma forma assim que mobilize. Irreversível, né? Teve uma artista da Globo uma vez que foi, acho que, sequestrada e mataram. Eu me lembro agora, foi da Globo, uma artista. E na época mudou a legislação sobre isso também. A Daniela Pérez, lá em 91, filha de uma escritora, né? Tornou, acho que hedionda, acho que foi o crime. Exatamente. Então, às vezes a gente vê no Brasil que acontece isso. Daniela Pérez teve uma mudança de legislação, verdade. Tornaram o crime, acho que foi de homicídio, acho que hediondo. Não me lembro qual foi a mudança agora. Eu acho que é disso aí mesmo, de crime hediondo. Homicídio qualificado na época. Tornaram como crime hediondo. A questão do próprio feminicídio também é um termo bastante novo, recente, né, doutor? Não tinha... Era tudo homicídio até então, né? E a gente vê que foi um clamor muito grande na sociedade, né? A questão dos direitos das mulheres. Né? Acabou, foram lá e mudaram. O que é o feminicídio? O feminicídio é um homicídio. O feminicídio é um homicídio cuja qualificadora a gente chama de feminicídio, mas é um homicídio. Porque a vítima vai ser uma mulher na circunstância de marido com a esposa. Passional. Mas ele não tem uma pena diferenciada do homicídio? Tem. Uma pena maior. Contra a mulher, a pena é maior. No caso ali é maior. O feminicídio é pena maior do que o homicídio. Por exemplo, eu matar o Jefferson, a pena é um tanto. Pronto, eu só ia preso. Agora morto. Vamos voltar pro preso. Agora eu tô preso. E minha esposa, não matar minha esposa, a pena é outra. Mas o feminicídio, ele se caracteriza quando o autor é um homem contra uma mulher. Mulher e numa relação também de... Ela está sendo morta por ser mulher. Não porque é minha esposa, por causa da condição de mulher. Mulher matando mulher não é feminicídio. Não. É homicídio daí. Homicídio. Voltando nesse caso ali que você falou do médico que foi flagrado ali pela equipe, né, estuprando a paciente. Tem essa questão ali que o Jonathan falou do enrijecimento de uma possível pena, mas também, em contrapartida, até estava vendo essa semana mesmo, de outras ferramentas que podem ser utilizadas, inclusive, para
para você amenizar a impunidade do autor. Que, voltando pro caso ali do pessoal do Congresso, que estão votando ou votaram das gravações feitas por celular, enfim, câmera de vídeo monitoramento, não poderem serem utilizadas como prova de acusação, apenas como defesa para o autor, né? Isso também é uma coisa que daí volta lá atrás, né? São as brechas da lei, né, doutor? Isso é trabalhado muito pelos por isso que advogados é importante, de defesa e tudo mais, né? Nós, enquanto cidadão, procurar saber o currículo do político que nós vamos votar. Qual que é a opinião dele sobre determinados temas. Procurar conhecer melhor o nosso candidato antes de votar. Porque nós temos um poder muito grande na mão, que é o nosso voto. Então, enquanto nós, enquanto brasileiros, não nos conscientizarmos, daí fica difícil. Mas a hora que a gente começar a investigar melhor o currículo do nosso cidadão, do nosso candidato, já votar melhor. Sim. O Brasil é muito time de futebol, né? Muita torcida para político. E, na verdade, os caras estão lá para trabalhar pela gente, né? A gente cidadão como um todo, né? E como o senhor falou, né? A nossa reclamação, na verdade, toda a solução para nossa reclamação está lá, né? E só que na hora de votar ou na campanha em si, uma boa parte do cidadão aí não se dá conta, né? Do poder que tem nas mãos aí, acaba vendendo voto, acaba não indo votar por um motivo ou por outro. E realmente cada voto tem o seu poder, a sua validade, no caso, né? E é muito importante que a gente tenha a consciência de pesquisar, de buscar informação, e colocar pessoas que tenham comprometimento lá não só com a questão da legislação, das leis em si, né? Mas com todas as áreas, né? Saúde, educação, tudo. Porque tem pessoas que falam assim, eu não gosto de política. Mas não tem problema. Se você não gosta de política, você vai ser administrado por alguém que gosta. Sim. E às vezes quem gosta não é uma pessoa de boa índole. Então nós precisamos de boas pessoas também na política. Exatamente. Se você não gosta, não vai se envolver, mas quem vai ser o político vai ser alguém que goste. Sim. E às vezes é alguém que não tem boa índole, às vezes. Então nós precisamos de pessoas boas também na política que se envolvam. Sim. São essas que a gente precisa fazer multiplicar lá dentro, Isso. né? Pois doutor, o senhor comentou da questão das melhorias feitas nas delegacias, né? Os recursos que vieram, que foram conquistados. E outro recurso importante e que também acredito ser inédito para a Delegacia Regional de Xanxerê, para as demais que integram a regional, é a questão dos celulares, que todos os delegados de polícia terão um modelo iPhone fruto de um repasse da Receita Federal desses equipamentos. Nós conseguimos com a Receita Federal mais de R$65 mil em bens. Então, na nossa regional, vai ser a única regional do estado que todos os delegados de polícia terão um iPhone à disposição, todos os delegados. Assim, todas as nossas unidades vão receber telefone. Mas como o iPhone não veio muito, nós vamos conseguir agora, nesse primeiro momento, dar o telefone para todos os delegados, os iPhones. Sim. Então, também é algo inédito e a nossa regional é a única que tem isso hoje. Sim. O telefone com mais tecnologia, daí... Sim. Vai tudo focando na questão de investigação. Sim. Tecnologia. Mas esse material já está disponível? Tem previsão para... Não, já está na regional, já está sendo distribuído aos poucos. Ele está sendo distribuído já. E recebe com frequência equipamentos eletrônicos, no caso ali de apreensões da Receita Federal? Olha, quando eu solicitei, veio. A gente consegue comprar bastante coisa ali em Xanxerê pela própria conta. Nós temos um convênio com a prefeitura. Então, tudo que os policiais precisam de um computador para o trabalho, a gente consegue comprar ali mesmo. Mas o que eu precisei da Receita foi atendido. Já tenho algumas ideias já para o ano que vem, se Deus me permitir, outros pedidos. Porque agora também, em virtude do período eleitoral, não pode mais agora. Sim. Tem toda essa tudo envolve a questão de você ir ao encontro, procurar. Se você ficar atrás do computador no gabinete, não vem nada. Tem que realmente ir ao encontro. Sim, como o senhor disse... Conversar, mostrar a necessidade. E como o senhor disse, esse é o papel, um dos papéis principais, né, do delegado da regional. Gestão em si, né? E como é que o senhor avalia hoje, doutor, a estrutura, tanto física como a estrutura humana também, né, das delegacias que integram a regional aí? Assim, Jonathan, na realidade,
Se perguntar para qualquer delegado de polícia do estado, policial sempre falta. Então, nós temos um quadro efetivo aqui no nosso regional, tá? O cobertor está curto. Uhum. Mas nós estamos tentando dar conta da demanda, fazer o muito com pouco. Então, é curto o nosso efetivo. Estrutura física, Ponto Serrado nós temos uma delegacia nova, Xanxim uma delegacia nova, a Bernardo Luz uma delegacia está sendo reformada agora, e Xanxerê a delegacia até que está boa, mas o espaço físico ainda é pequeno. Já há um projeto para nós construirmos uma delegacia nova também, já há algo em trâmite sobre isso. Uhum. Mas policial, assim, sempre vai ser pouco. Sim. Porque às vezes manda 2, aposenta 2, Uhum. aposenta 3. Isso acontece meio que em geral em todas as classes, né? Tu pega a polícia militar também, corpo de bombeiros. Os bombeiros, a gente recebeu recentemente, né? Então Se entrar nesse tempo vai ser um muro de É. lamentação. Todo mundo vai chorar. Exato, é uma dor de cotovelo todo aí mundo. que não termina mais, Não né? termina mais, todo mundo assim. Se chamar o Poder Judiciário, também vão reclamar que não tem gente lá, sim. Ministério Público. Sim. Mas o grande desafio nosso é fazer muito com pouco. Uhum. O gestor tem que resolver, não importa se ele tem pouco, tem que ir atrás. Sim. E tira da zona de conforto, porque daqui a pouco, assim, tem um efetivo ali gigantesco, e a gente vê isso em outros setores, né? Daqui a pouco tem um monte de gente ali e que não estão sendo tão utilizadas, né? Nesse caso, não. Estão sendo... Quando tem pouco, você vai ter que fazer aquele... Tem que espremer toda a laranja, né? Pra sair o suco, né? Às vezes tem muito, daí um vai deixando pro outro e ninguém faz nada. Exatamente. Por aí. Quando tem um caminhão de laranja aí, você espreme só um pouquinho, né? Vai, pra não fazer tanta força ali, tanto esforço, né? Mais ou menos por aí, né? Mas é doutor? bem isso. Fechou? Perfeito. Fechou nosso papo? Então, a gente agradece a presença do senhor aqui, né? Veio conversar com a gente, veio me trazer alguns problemas. Espero que eu não saia preso com todos esses crimes. Começou preso, depois começou morto. Virou morto. Mas a gente agradece o senhor aí por ter vindo compartilhar um pouquinho da sua história profissional e também a história de vida, né? Bonita. De vida, né? História de superação aí. Ficamos contentes de saber essa superação que o senhor teve na vida para poder estar aí agora contando isso pra gente e compartilhando as suas experiências, né, no dia a dia aí na comunidade também. E eu acho que é um baita exemplo que o senhor deixa, principalmente na questão de querer trabalhar, né, doutor? Porque assim, como o senhor falou lá no começo ainda, né, o senhor podia estar muito bem, aposentado, ganhando mais. Ganhando mais, com as pernas pro ar. Mas eu sou um tongo mesmo, é um bobo. E tá aí na ativa e desempenhando muito bem a função, haja vista os números que a regional tem para apresentar Jonathan, nesses assim, 8 meses. Jonathan e Jefferson, primeiramente eu agradeço novamente esse papo descontraído. Parabéns pelo canal de vocês, está muito legal. Nesse papo descontraído, eles conseguem tirar da gente algumas coisas que talvez numa entrevista formal não saia. Uhum. Mas eu tenho, inclusive, um dos meus lemas como gestor é sempre isso, Jonathan. O que eu digo para os meus policiais? Vamos dar um exemplo prático. Se a pessoa vem na delegacia fazer um boletim de ocorrência, ela já vem com o quê? Com um problema. Se o policial atender mal ela vai sair com 2 problemas. O que ela trouxe levou na delegacia. Uhum. Então nós temos como obrigação, pelo menos, dar um tratamento digno, com atendimento, com respeito, educação. Isso aqui é obrigação. Não dá para admitir nada além disso. Quem paga nosso salário são a população através dos impostos. Sim. Não, ela vem procurar a polícia com um problema que ela tem. Quando a pessoa tem um problema, ela vai procurar a delegacia de polícia. E se ali ela atende mal, não é nem resolver o problema dela em si, mas ali só de atender mal, não querer fazer nenhum boletim, ela sai com 2 problemas. Não dá para admitir isso. Exatamente. Essa situação também a gente vê, né? E dá para fazer um paralelo bem certinho com a questão da saúde, né? Ninguém vai lá no posto de saúde, no hospital, por exemplo. Ninguém vai lá, trouxe uma maçã para nós comer juntos aqui. Vai lá porque tá doente. E quem vai na polícia, também. A doença tá sofrendo algum tipo de necessidade de reparo ali, né? Então nós temos como obrigação trazer um tratamento digno. Isso é obrigação, não é ser bonitinho, não é obrigação. Não vamos levar, a pessoa vai embora com 2 problemas. Eu também sempre digo que nós temos que colocar sempre no outro lugar como se fosse a nossa mãe. Será que fosse a minha mãe lá e eu dar um atendimento ruim desse? Não ia. Então, sim. Isso no serviço público nós temos que implementar isso. Isso é uma construção que vem aos poucos, né? Sim, tanto é que eu ia falar agora que
pegando anos atrás, comparativo com os dias atuais, né? Nossa, é um salto gigantesco no atendimento público, seja em diferentes áreas, né, de atuação, seja na segurança pública, na saúde, na educação. Então, o atendimento público, acredito que muito se dê aos gestores que estão por trás disso, né? No caso da delegacia, né? O senhor agora à frente aqui também na regional. Então... E a própria cobrança. Eu acho que o cidadão comum mesmo, ele acaba tendo mais voz para cobrar e uma forma até de expor por conta das redes sociais, por conta do celular na mão, né? Ele pode gravar ali. Acontece muito, né? Gravando o servidor público lá, prestando mau atendimento, fazendo alguma coisa que está fora do escopo ali, da função dele. Então, é uma série de fatores, né? Mas parabéns aos bons profissionais que trabalham da forma correta, né? E parabéns aos bons gestores também, a exemplo do senhor. Aí. Muito obrigado e quando quiserem, convido, eu volto de novo. A próxima vez vai ter que ter uma viola aqui, né? Vamos providenciar. A gente só não garante que vai conseguir tocar e cantar, né? Mas ela vai estar aí no cenário, pelo menos. Vou mostrar no vídeo ali. Pelo menos para decorar o cenário, o ambiente. Vinícius Burato Yunes, delegado regional de Polícia Civil, comanda a Delegacia Regional de Xanxerê. E sempre uma satisfação conversar com o senhor. A gente vai ficar sempre à disposição quando tiver novidades aí para informar a população, para trazer histórias legais aí, pessoais suas também. E, claro, dentro da função profissional aí, tudo que a Polícia Civil desenvolve na nossa região. Ótimo, muito obrigado. Deus abençoe a todos e fiquem em paz. Amém, obrigado. E obrigado a você que acompanhou mais esse bate-papo, né? Curte o vídeo, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube do Fala Mais e compartilha esse conteúdo nas redes sociais. Valeu, obrigado e até a próxima semana. Valeu, gente. Até mais.